foi. É isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live com estilo. Respeitando todos os esquemas. A live tá começando com a Val indo embora. Hoje a Val não vai ler os comentários, tá? O Átila lê. É verdade, o Átila também lê. Vocês também estão com saudade do Átila? Então hoje o Átila vai ler os comentários. Sejam bem-vindos aqui à live com estilo. Diretamente da Estilo Geek, da loja Estilo Geek, aqui no Top Center, a queridinha da Paulista. Ao vivo, loja funcionando, pessoas aqui entrando. Não veio conhecer a nossa loja? Venham. Comentários a gente vai deixar para mais tarde. Comentários, perguntas. Se alguém tiver perguntas, eu vou ler mais tarde. E agradecendo Nando, meu produtor, Raciocinando Filmes, muito obrigado. Também entre nas redes da Raciocinando Filmes. E hoje, abrindo aqui a câmera, hoje meu papo é com Alessandro. Eu preciso decorar o sobrenome. Por quê? Me chamam de tantas coisas. Mas é porque eu tenho um amigo que chama... Peraí, o sobrenome é Venturelli. Venturelli. Alessandro Venturelli. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? Nossa primeira live oficial, não que com o Nando, nosso produtor, não foi oficial, mas hoje é uma live oficial aqui, tudo bonitinho, microfone. Agora o Nando tá passando as câmeras direito, espero eu, né? E para você que tá ouvindo pelos agregadores de podcast, também sejam bem-vindos à nossa live. E aí a primeira pergunta, na verdade, começou em off. A primeira pergunta começou em off, mas aí, então, porque eu fiquei curioso, eu sou curioso, né? Porque as pessoas não te chamam só de Alessandro, te chamam de Pernizila. E aí eu fiquei na dúvida, será que o Alessandro vai se incomodar com essa pergunta ou não? Ele não se incomodou, começou a me contar, falei, então espera, vamos contar ao vivo. E para você que tá ouvindo a gente, avisa o Átila, ou avisa no chat se tá ouvindo bem, se tá tudo bem, se não tem nada de errado com a live. Alessandro, por que Pernizila? A resposta é vergonhosa. É vergonhosa. Há muitos anos atrás, eu tocava num programa de um canal, lá no Canal 21, a gente chegou a tocar num programa chamado Território Livre. Tá. E acabou, o Canal 21 não tem mais, o programa também... E a gente fez uma música que era sobre um pernilongo e depois um pum radioativo vira um pernilongo enorme do tamanho de um prédio que a gente chamava de Pernizila. E quando eu comecei a colecionar lá em 2006 e tal, eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha lá o finado Orkut. Sim. E tinha os fóruns. Como é que a gente ficava sabendo das notícias, das coisas, pelas comunidades que eram os fóruns. E a primeira vez que eu entrei num fórum, você precisava lá se cadastrar e tal. Eu colocava Alessandro, já tinha. Ale, já tinha. Olha, Pernizila. Aí entrou porque não tinha nenhum outro Pernizila. Acho que difícil terem dois Pernizilas. E aí acabou ficando Pernizila, todo mundo chama de Pernizila. O fórum ainda, acho que talvez ainda existe, mas tá lá, ninguém usa mais fóruns hoje em dia. E as pessoas que eu conheço desde lá de trás, há muitos anos, continuam me chamando de Pernizila. Então, ficou desse jeito aí. Sem problema nenhum te chamar de Pernizila. Não, nenhum. A música eu nem toco mais. A música eu tenho vergonha. Mas... Eu ia perguntar isso, não ia pedir pra você cantar. Não, eu fiz de tudo pra apagar do YouTube, mas vira e mexe tem alguém que aparece com um vídeo antigo. E aí eu tenho que apagar aquele negócio lá, denuncia, mas... Você é de São Paulo, você pode entregar a idade? Tem algum problema com isso? Tomei vacina anteontem. 41, eu acho que abriram para 41 anos na terça-feira. Tomei na terça-feira. Na terça-feira. Conta um pouco então, primeiro, antes de começar, você falou que começou a sua coleção em 2005, 2006, por aí. Mas como que era você... a sua nerdice da infância, né? Tinha isso? Você tinha... Porque na sua época você já estava um pouco mais velho para a geração Manchete, né? Ou você ainda pegou um pouco? Então, quando o pessoal fala de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, eu pulei essa parte. Eu tive um hiato, porque eu já não tava... Assistia Jaspion, assistia Changeman,
pouquinho de flash, mano. Sim. Jiraya já com uma certa vergonha porque as menininhas, poxa, o que as meninas vão achar? Eu tô assistindo o Jiraya. Ninja, O Giban já fala, caramba. Mas dali pra frente teve um hiato grande, porque muda a geração, a gente se interessa por outras coisas. Então, eu peguei muito dos anos 80, peguei esse comecinho dos anos 90, depois tem um hiato muito grande. E, obviamente, a gente continua acompanhando quadrinhos, eu sempre li e não deixei de ler. Tá. Mas na questão televisiva mesmo, de animação, então, teve um certo hiato. E aí, no final dos anos 90, eu comecei a pegar de novo. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí, em 2006, um belo dia, fui numa Re-Rap da vida comprar um presente de aniversário pra alguém. E vi lá uns bonequinhos da Mattel lá. Falei, caramba, isso aqui era uma linha DC Super Heroes. Tá. Depois virou DC Universe. E foi até acabar poucos anos atrás, quando a Mattel perdeu a licença para McFarlane Toys recentemente. E começou... Então, eu vi um Batman, um Bane, eu falei, pô, isso aqui é a Queda do Morcego que eu tô lendo. A minha esposa falou assim, por que você não compra, botar na mesa? Eu falei, eu não ia comprar. Já que você falou, tá já que você gostou. Ah. Aí foi 1, 2, você olha na cartela, fala, caramba, tem mais, hein? Tem mais. Eu lembro que eu peguei um final de semana e fiz uma quest em várias lojas procurando, e foi nessa que eu falei, puxa, na internet deve ter alguém que vende isso aí. E aí encontrei o fórum. Mas e esse fórum qual que era? Era um fórum de colecionadores já? Fórum, o Fórum Figuras de Ação. Se eu não me engano, é o primeiro fórum que teve... inclusive encontrei a propaganda do fórum na revista Mundo dos Super-Heróis. Caramba. Que o Éder Pegoraro, que trabalha hoje na área, escrevia. Eu acho que nem sei se tem a revista hoje em dia, mas ele tinha uma página lá só sobre colecionismo. E aí, não sei, devem ter feito alguma propaganda em algum momento, eu bati lá e foi nessa que foi o caminho sem volta. E aí veio me estragando de lá até agora. Até hoje, minha história começa não só como colecionador, mas acho que como fã também disso, só que no meu caso era um fórum de séries de Tokusatsu. Então, porque eu peguei mais Jaspion. Você é mais novo que eu. Eu tenho 35. Então, e foi onde eu comecei, e aí comecei a participar de eventos por causa disso. Então, mas é engraçado que, no caso, só muda o tema, mas o caminho, para quem é da nossa geração, é mais ou menos o mesmo, né? É um fórum, aí vem um Orkut... Começa com uma negação. É sério, começa com uma negação. Você fala assim, eu quero, mas não quero. Entendi. E aí, a partir do momento que abre a porteira, que nem aqui, você tem Funko pra caramba, você não gosta de alguém, você dá um Funko. Porque é um caminho, o cara acabou, você acaba com a vida financeira do cara, você acaba com tudo. O cara Funko é um bicho que você compra um negócio e não dá pra ter um só. Mas não é um caminho que você não seguiu. Funko, você não entrou nessa vibe. Não. No ano passado... você caiu na graça. Alguém me deu um He-Man no Gato Guerreiro da Funko. Da Funko, sim. Eu falei, bom, legal e tal. Aí eu vi o esqueleto no Panther. Sim. Aí tem o Chaveirinho também. Agora a She-Ra, o Randor. Que inferno. E aí eu amaldiçoou essa pessoa todos os dias. Porque eu falei, isso não é amigo, isso é um inimigo, pô. Mas você completou o set de He-Man? Não, você só tem esses. Tenho esses, mas aí já comprei também um Slash do Guns N' Guns N' Roses. Entendi. Aí eu falei, puxa, mas tem um Fred Mercury. Porque assim, a questão do Funko é que tem licenças, assim, infinitas, parece, de coisas que você nem pensava. Semana passada ou retrasada, comprei um Bozo. Tem aqui, temos um Bozo da discórdia, né? Todo mundo... Sim, hoje em dia, você tem um Bozo, você já... Mas que fique claro que é o palhaço Bozo, que muita gente não sabe que é um palhaço... É uma licença internacional. É um artista americano, e aí que veio pro Brasil e tal. E tem uma história incrível, inclusive de desgaste. Isso foi o segundo Bozo que desceu a ladeira, que teve até o filme, o Bingo. Do Bingo, sim. Era um cara que tinha problema com drogas, depois virou pastor e tal, mas é uma história super curiosa também. Então, é um cara que o personagem tem uma história e o ator, o cara que era exatamente o Bozo, também tem uma história muito interessante, né? Na verdade, acho que poucos Bozos se safaram, literalmente. O Tony da Kellogg's, caramba. Sim, o Tony o Tigre. O Tigre, sim. Então, são coisas que você nem imagina, e você não vai ver isso em escalas grandes, você não vai ver isso em figuras luxuosas, mas quando você fala, caramba,
Família Dinossauro. Tem coisas que você... eu acho que o segredo do Funko é que o pessoal fala, Funko, brinquedo e tal. Mas eu acho que a coisa mais colecionável que tem nesse meio aqui, talvez seja a Funko, porque é a coisa que você mais quer acumular e juntar. Sim. Que é o segredo é o número de licenças, né? E eu caí nessa depois do primeiro, não ficou só no He-Man, os mesmos universos. Você começa a achar outras coisas. Mas existe ou existiu, você que acompanha mais esse meio, essa briga entre Funko e outros colecionáveis, por exemplo, tinha essa rivalidade, talvez, Antes? de falar em Funko não é figure, por exemplo, tem Hoje em dia eu vejo muito. mais agora? Hoje eu vejo mais. Hoje eu vejo mais porque nessas linhas Deformed você tem mais alternativas. Mesma coisa quando a gente fala escala 1 para 6, escala 1/10 e tal. Hoje em dia você tem muito mais fabricantes disponibilidade de fabricantes do que você tinha lá atrás. Então fica uma situação de comparação do que é o que, do que é melhor, do que dá mais status. Isso acontece muito até com videogame, o pessoal discute, é o sonista, o nintendista, o caixista, sim, então, tem. Então existe sempre o pessoal gosta da treta. O que dá Ibope conversa é treta. Então, hoje eu vejo muito mais. Antigamente, eu mesmo olhava para o fundo e falava, puxa, é simplesinho e tal, etc. Mas depois que... Eu acho que o segredo é quando você vê alguns juntos, Sim. não separados, mas juntos, Tá. e começa a formar a coleção da tua vida, de momentos da sua... Aí muda totalmente... É verdade. Você nem liga mais se a pintura é assim, se é assado, se vem do Vietnã, de Hong Kong. Você fala assim, mas o que interessa é o Tony da Kellogg's, é o Bozo. Se sair uma Xuxa, se sair qualquer coisa, fala, Xuxa, vai lá. Sim, é verdade. Um praga, um dengue, sim. Uma paquita. Uma pate-beijo. Quem gostava? É que pate-beijo, mas pate-beijo Xuxa, hein? Maravilha. Maravilha, isso que eu ia falar. Mila Christie, todas as coisas. Mila Christie, caramba. Isso é papo muito de velho. Você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, não deve ter ideia. Nando, meu produtor, que é mais novo, não sei se Nando tem ideia. Átila, que é o gerente aqui da loja, que me acompanha, duvido que ele saiba quem era. Geração Felipe Neto. Mila Christie. Não sabe. Beth Guzzo, sabe coisas assim. Não, acho que não pegou essas coisas. Isso você entrega a idade. Pois é. Eu sou do tempo, a gente falou da Xuxa, que eu vi a Luciana Vendramini na Playboy e ela nem podia estar na Playboy porque ela é menor de idade e ela não revelou a idade. Ela não revelou a idade. Então, olha só, hein? Eu não sou tão velho assim. Um abraço pra você, Luciana Vendramini, que ainda continua fazendo muito sucesso. Muito. Agora que você largou o Paulo Ricardo, estamos disponíveis. Na verdade, não, eu casei, né? E aí, você então, teve a sua... mas na sua infância, você chegou a ter alguma coisa? Eu brinquei muito com He-Man. É engraçado que tem muita gente que fala assim, tive muito G.I. Joes e tal. Sim. Meus amigos tinham muito G.I. Joes. Uhum. Eu tinha um ou outro, perdi alguns na praia, naquele negócio de enterrar e nunca mais achar ou na terra. Fazer paraquedas com saco. Exatamente. Depois, quando eu comecei a perder demais, tava ficando caro, minha avó começou a comprar aqueles que vinham no doce, que eram de plástico, que já vinha para você colocar o saco, já vinha com a alça para você jogar e fazer. Sim, sim. Mas o que eu mais brinquei, eu acho, foi He-Man e os Mestres do Universo. E você guardou, porque aqui também é uma outra discussão que a gente tem nas nossas lives, que é: você cuidou bem, primeiro, e se você guardou ou não? Vou ser sincero, brinquei muito. Nesse ato, muita coisa ficou na casa da minha avó, porque boa parte da minha infância foi criada pela minha avó. Minha mãe faleceu e minha avó ficou cuidando da gente. E eu lembro que, muitos anos depois, minha avó falou, olha, tem uma caixa de coisas suas aqui. E eram os brinquedos. Obviamente já bem desgastados e tal. Sim. E naquele momento, engraçado que depois eu saí comprando algumas coisas, mas naquele momento eu achei que aquilo já não me pertencia mais. Pertencia à casa da minha avó e ela não queria mais. Ela falou, não, isso aqui é seu. Eu acabei doando tudo. Porque eu falei assim, putz, isso aqui me fez feliz pra caramba na infância. E eu acho que outras crianças não vão ter a mesma... o mesmo laço, porque eu assisti o desenho, eu tenho uma história com aquilo lá. Mas eu fico imaginando quantas crianças às vezes não tiveram ou não teriam oportunidade de brincar com aquilo ali.
Você que compra lacrado, cada vez que você vê alguma figura, uma figura dos anos 80 lacrada, tal, não sei o que, aquilo lá é uma criança que não pôde brincar porque você comprou lacrada e não abriu mais, não é? Mas eu acabei doando, assim, tudo. Antes disso, tem sempre um primo mais novo, alguém que acaba herdando. Sim. Mas engraçado que uma ou outra coisa eu acabei ou ganhando ou depois recomprando em algum momento. A mesma coisa que você tinha, você comprou. Exatamente. É que num momento eu já tinha a coleção, mas quando eu lembro exatamente da situação, quando minha avó me deu a caixa e tal, e eu vi aquele negócio, me deu uma emoção danada, uma carta da minha avó, tudo. Aí eu falei, caramba, passou tanto tempo, isso aqui não me pertence mais. Era algo que eu tinha guardado na casa da minha avó. É uma memória afetiva. Da casa da minha avó. Sim. E quando aquilo lá saiu de lá, naquele momento perdeu qualquer conexão comigo. E aí eu acabei dando de presente. Peguei a caixa exatamente, cheguei pro pessoal da portaria lá do prédio, tal, que tava o pessoal que trabalhava no condomínio lá onde eu morava. Falei, pessoal, isso aqui é uma caixa tal, eu sei que vocês têm filho, deve ter sobrinho, fica à vontade aí. E eu fiquei feliz com isso. Não simplesmente jogou fora ou nada disso. Não, é legal, não tem. Acho que não tem demérito. É que cada um tem um sentimento diferente com essa situação. E esse sentimento muda também conforme a fase da vida. Sim. Naquele momento eu acho que foi uma coisa... mesmo que eu tivesse hoje, eu não sei se estaria exposto, eu não sei se eu teria toda essa... Eu tenho muito mais relação com a história das coisas do que com o próprio boneco, com a figura na mão. Entendi. Eu gosto muito mais dos contos, por isso que a gente estava conversando agora há pouco, eu fiquei fazendo um montão de perguntas e tal, porque eu tenho muita curiosidade, eu gosto das histórias e dos bastidores das coisas, né? Faz sentido, sim. Mas às vezes você tem, que eu tenho um pouco, mas não com os colecionáveis, mas como é que era a palavra? Eu tenho um momento de... Eu vou usar de adeus, vamos dizer assim. Que de repente você pega, vou juntar algumas coisas e vou dar fim. Desapego, isso. Pronto. Você tem um momento de desapego ainda? Tenho. E às vezes eu até me arrependo. Eu tenho figuras que eu já comprei 2 vezes ou 3 vezes, assim, de desapegar. E depois falo, puxa, eu tinha aquele negócio, agora ia ficar tão legal e eu vou lá e recompro. E recompra. Isso é nojento, né? Isso é vergonhoso, mas já aconteceu. Quer ver, vou dar um exemplo. Eu lembro que lá atrás, no começo da coleção... Como eu falei, era DC Universe, nem era Universe, DC Super Hero, Marvel Legends e tal. E aí um belo dia eu falei, sabe uma coisa, eu vou vender e comprar em escalas maiores. Eu vendi uma porrada, comecei a comprei uns 3, 4 Hot Toys no site, eu falei, não tem tanta graça. Puta, eu gostava daquele negócio tudo igual o metrô, 6 horas da tarde, assim, aquele negócio colorido. Aí eu acabei me desfazendo e comprei muita coisa que eu tinha vendido. Engraçado, né? Mas o Hot Toys você continuou ou também se desfez? Dos Hot Toys também? E não me arrependo. Eu descobri nesse processo todo que eu gosto da escala menor. Eu gosto, assim como a gente estava falando de Funko, eu gosto do contexto geral, vamos falar assim, do quadro todo, não do individual. E só por curiosidade, você lembra quais eram os Hot Toys? Era um Exterminador do Futuro, um T-800. Não, tinha mais coisa. Eu lembro que eu comprei uns 4 ou 5. Hoje em dia eu tenho de 1 para 6, só o que sobrou. Eu tenho 2 Sideshow articulados que são 2 comandantes Cobra. Depois eu fui embora. Então você falou que 2005, 2006 foi quando você fez essa loucura de entrar numa loja e... Eu nem esperava, nem a loucura foi ter comprado e ter feito corrida atrás de coisa numa cartela. Né? Num final de semana, você foi e conseguiu fechar. Não, mas depois conseguiu? Depois conseguiu. Assim, depois demorou para fechar porque eu não queria mais só o que estava na cartela. Eu descobri no fórum que existia um mundo muito maior que aquilo lá. Toys, NECA, isso. Agora ferrou tudo. Sabe, eu me pegava às vezes entrando no Mercado Livre ou no próprio fórum e digitava falava, será que tem isso aqui? Puta, existe figura disso aqui. E a gente falou do Bozo. Será que existe? E aí tudo que aparecia eu queria comprar. O que acontece? Muita gente quando começa a coleção, o cara querer tudo e depois ele vai afunilando porque ele percebe que não dá para ter tudo. Mas eu lembro que num primeiro momento, até essa primeira coleção... ficou incompleta, depois fui completando, mas demorou mais do que eu achava porque começaram a entrar outras coisas que eu não contava.
Na época, eu ainda falei, nossa, pagar R$ 160 numa figura, num boneco, mas nem a pau. Hoje em dia... Nossa, que erro, né? Que erro. Eu tava conversando mais cedo com o pessoal aqui da loja, mas era isso, porque era uma outra época. A gente tava falando sobre Lego, por exemplo. Lego é um produto que há muitos anos atrás custava em torno de cento e poucos reais. Só que era numa época em que o salário mínimo já era 300, 400 reais. Então, era um produto caro. Agora, o Lego continua ainda uns cento e poucos reais, mas agora o seu salário mínimo é maior. Então, também tem talvez essa coisa do dinheiro que valoriza, desvaloriza o dólar. O dólar, para quem é colecionador, é uma Eu quero desgraça. falar, em 2006 ou 2007, não sei, logo que eu comecei a colecionar, eu lembro, porque teve uma das viagens que eu viajei e saí ainda para comprar alguma, ainda falei assim, vamos ver se tem alguma loja. Eu lembro que eu fiquei louco com a minha esposa. Eu falei, caramba, a gente pagou o dólar 1,85. Caríssimo. Eu tava bravíssimo porque na semana anterior tava 1,65. Mal a gente sabia do futuro. Isso quando? Isso nessa época. Eu acho que 2006, 2007, eu lembro que eu paguei 1,85. Depois, 2 anos depois, já tava 2,65 e dali pra frente... A bola de neve. Que doideira. Tem a história do câmbio também, Também. Isso é proporcionalmente ao salário mínimo, você falou, tem a Sim. questão do câmbio, tem a questão também de valor agregado, isso é, esse meio também começou a ficar não só popular entre as crianças, mas entre os barbados também. Também, sim. Então, hoje em dia, o que era considerado brinquedo, talvez ainda seja um brinquedo, mas o espectro é muito maior, né? É o que a gente tava falando de... Perguntas? Peraí, que eu já vou ver aqui. Dólar estraga a coleção do BR. E alguém falou que era um Hot Toys do Padre Chiquinho. Alguém... Tem uma sacanagem. Tem. Tem sacanagem porque, na verdade, eu sou de Santos. Tá, E depois, quando você descobre colecionadores em Santos, sim. você descobre que todo mundo foi batizado pelo mesmo padre. padre. Então, toda vez que alguém fala o Padre Chiquinho, era o padre que tinha a maior comunidade no Orkut, no Brasil. Entendi. Era a maior página do Orkut. E aí, toda vez que alguém que sabe dessa história de Santos, sacaneia com essa história do Padre Chiquinho. Que ninguém nunca pensou em fazer um colecionável. Em Santos ia fazer um sucesso danado. Em Santos ia fazer um sucesso danado. Vou deixar aqui as perguntas. Aí. Tem gente já perguntando, mandando abraço, falando aqui perniza. Tem fãs. Então vamos lá. Vamos. Gente comprada, né? Comprada. Você paga os likes, né? Vamos então entrar nesse caminho. Então começou a colecionar nessa época. Como que como que surgiu, por exemplo, então o Figuraças? E aí a gente vou entrando no caminho disso. Quando eu tava no fórum, aí no Figuras de Ação, o que acontece é que dentro do fórum alguém inventou de fazer um podcast. Na época você não tinha nada em vídeo, a internet bem mais ou menos. Acho que os únicos que praticamente postavam um vídeo nesse meio era o Omelete, que começou... Mas eram vídeos curtos, porque a rede tinha uma série de problemas. E eles tinham um podcast, e alguém começou a fazer um podcast, isso é só áudio. E aí um belo dia, era um podcast chato pra caramba. Pra você ter noção, tinha um cara lá que você ouviu o podcast, o cara dormia no meio do podcast, eu ouvi ele roncando às vezes no podcast, tão chato que era. E aí não sei porque às vezes eu escutava aquilo lá e falei, olha, você não faz um podcast com as patroas, velho? Chama as patroas aí, põe no podcast. E aí eu não sei se o pessoal ficou com medo de chamar a esposa e falou assim, então você participa com a tua esposa? Eu falei, chama a esposa, chamei mais 2, 3 pessoas e foi um sucesso no podcast. Um sucesso daquela época, tinham 100 pessoas que escutaram o podcast. Sim. E a partir daquele momento alguém falou assim, você não quer participar continuamente desse podcast? Eu falei, participe, vamos fazer tal. Então tinha um podcast que a gente participava lá do Figuras de Ação. Em algum momento eu falei, olha, por que a gente não chama um distribuidor e um lojista para fazer um podcast? Puxa, boa ideia, tal, né? Não lembro quem veio de lojista, na época não tinham muitos. Não tinha, mas tinha um cara que tinha um armarinho lá, que estava começando a trazer mais coisas, tal. A empresa estava começando a crescer, que chamava Renan. Tá, sei. E ele topou. E aí nessa eu conheci o Renan, tal. Ele gostou muito do formato do negócio, falou, esse negócio, vou levar vocês no Omelete, tal. A gente chegou a gravar lá com o pessoal do Omelete.
vocês vão ter que continuar, mas esse nome aí, o nome do podcast era FDA Cast, porque era podcast do Figura de Ação. Aí o Renan falou assim, é que esse nome aí, FDA, é ruim. Aí fiquei pensando, pô, FDA, quem tá falando é o cara que tem o nome da empresa Pizzy Toys, né? É. Mas tá bom. E aí mudou pra Toy Quest, a gente participou da primeira Comic Con, das duas primeiras. Em algum momento quem tocava o Toy Quest, ex-FDA Cast, era um pessoal lá do Sul, mas eles tinham outras pretensões, eles queriam ser grandes, eu fazia isso, eu falei isso, eu já tenho um trabalho. Eu faço isso pela diversão, pelo hobby. Então, em algum momento eu falei, ó, eu não vou mais participar, porque vocês estão levando muito a sério isso, eu não posso parar o que eu estou fazendo para fazer isso aqui. A turma aqui de São Paulo também saiu, porque também não tinha... Nessa época você estava em Santos ainda? Não, você já estava aqui? Já. Tá. Não, vim de Santos muito era criança. Mas eu não tinha pretensão alguma com o negócio. E atualmente, quando tenho pretensões, é mais por curiosidade, conhecer as pessoas e tal, bater papo. Então, acabou tendo um racha. Fiquei um tempo sem fazer nada, 2, 3 meses. Um belo dia o Renan falou assim, vai lançar um Homem-Aranha 1:4, a primeira peça 1:4 da Iron Studio. Eu falei, legal, você tem que fazer o vídeo. Eu falei, eu não tô mais no canal. Ele falou, dá um jeito, tem que ser. Renan é um cara que tem um coração enorme e ele não sei porque ele encaixou que tinha que ser a gente lá. Então, eu lembro que a gente comprou uma câmera. De um dia pro outro eu aprendi a editar de madrugada, male, porcamente o negócio. E aí a gente fez o vídeo. No mesmo dia eu tava o Guerra, que é o artista lá da Iron, falou, vamos fazer um vídeo com o Guerra também, vamos fazer um vídeo com o Guerra. E aí falou, puxa, a gente podia fazer um vídeo disso aqui, vamos fazer um desse aqui. Então o canal não acabou no primeiro, no segundo, porque tem sempre um assunto a ser abordado. Então hoje, agora não lembro, acho que estamos com 450 vídeos, alguma coisa, porque... pelo que eu tava com alguma coisa com 436, 426. Os numerados, mas porque tem outros vídeos que a gente faz aleatórios, lives e tal. Então, outro dia eu dei uma olhada, fiz uma multiplicação, passa dos 450. Mas é porque tem sempre um assunto, toda vez fala, bom, agora acabaram os assuntos, a gente pode acabar. Mas a gente, olha que apareceu, chegou isso aqui que é legal, vai lançar, então, vamos fazer mais um. E não acabou, ficamos nessa. Isso, então tem quantos anos? 5 anos? 5 e meio. Porque foi o Homem-Aranha, aquele com aquele vidro estilhaçado. Com a arte do Mike Deodato, o vidro estilhaçando e com o braço mecânico dos tentáculos do Octopus. E umas bombas do Duende Verde. Duende Verde, eu lembro que atrás tá escrito Osborn e tal. Montar isso aí era um medo desgramado, medo de quebrar, eu lembro dessa figura. E eu lembro que eu tava tão, não desgostoso, mas eu queria ver a peça, fui lá e tal, mas eu nem participei do vídeo. Eu falei pros meninos, vamos fazer o vídeo, mas vocês participam. E aí depois o Renan falou, pô, pensei que você fosse fazer o vídeo e tal, mas não foi por mal. Aqui naquele momento eu queria estar lá, queria ver a peça, queria participar, mas não sei porque naquele momento eu não queria... Não queria aparecer, Mas depois foi um atrás do outro. E aí, nisso, eu olhando, eu vi alguns vídeos, vi os primeiros vídeos, até... Lamento. Mas tem essa coisa também das patroas, também você fez isso em vídeo. Aliás, dali todos separaram. Sim. Você sabe dessa história? A gente tem uma questão, se você for convidado pro Figuraço para levar a patroa, não leve porque... um abraço aí, Giovana, um abraço pro Gustavo, um abraço pro... Até a Gia Antonello separou também, todo mundo... Recentemente a gente fez um outro com Hot Toys, e eu preciso até ligar pro Rafa e ver se ele não tá brigando com a esposa, porque a tendência... Então eu espero minha esposa, um abraço, um beijo pra você, eu te amo, se você estiver assistindo, tá tudo bem. O dia que você quiser separar, você vai lá e fala, pô, posso participar um dia vai lá, é certo. E quando você começou a fazer esses vídeos, quando que isso teve, na sua opinião, um retorno, ou que você acha que começou a dar certo? Se você acha que deu certo, porque você também pode fazer... Acho... então, exatamente, você pode achar que não deu certo, ou que não... Mas quando que você... Eu acho que tem, assim... Ser reconhecido... O dar certo é muito relativo, né? Tem gente que tem aspiração financeira, tem gente que quer prestígio.
O meu dar certo é o seguinte. Ao longo da vida você encontra pessoas que você gosta muito, seus amigos de escola e tal, e as pessoas vão se separando Sim. porque os assuntos em comum vão sumindo. Sim. Então, o objetivo principal é toda sexta-feira, ou a cada 15 dias, a gente senta lá, toma cerveja em algum lugar ali perto, dá risada e tal, mas a gente precisa ter uma âncora para esse pessoal se encontrar. Então, dos quesitos dar certo é a gente regularmente eu consigo encontrar as pessoas que eu gosto, que gostam da mesma coisa, e a gente tem um motivo para se encontrar. E aí, depois tá todo mundo feliz, pra lá de Bagdá, com a barriga cheia, tá falando, puxa, tem que gravar o vídeo, né? Então vamos gravar o vídeo. Mas o objetivo é manter próximo de pessoas que eu gosto e ter um assunto em comum. Então, nesse quesito, deu certo. Eu acho que a outra coisa que eu considero como dar certo, é de pessoas que às vezes me encontram em eventos e falam assim, ó, que eu também acho incrível, porque é totalmente despretensioso, estamos falando de boneco, plástico e tal, e o cara fala assim, ó, que o vídeo mudou a minha vida porque eu estava numa situação, já aconteceu isso mais de 5 vezes, tinha uma situação de depressão, eu tinha uma situação assim, assada, e naquele momento me trouxe entretenimento, alegria então isso... É muito louco. Isso talvez seja dar certo também. Sim, é muito louco. Então, e por último, uma última situação que eu acho que talvez seja dar certo, eu sou muito fã de He-Man e os Mesmos Universo. Da Mattel e tal. Inclusive, agora pensando, em 2006 eu voltei a comprar figuras, e a coleção com figuras da Mattel também, agora que eu pensei nisso. Sim. E eu acho que um momento assim do dar certo, talvez seja, eu fui convidado para participar de uma live de um outro canal, onde estavam pessoas da Mattel. Que estavam trazendo a nova coleção, Origins e tal. E a hora que eu entrei e tal, o cara que hoje é presidente da Mattel falou, eu conheço o canal dele, eu sempre assisto. Então, eu falei, caramba, fez diferença, Sim. isso é, inclusive, sei lá, se em algum momento He-Man e os Mesmos Universos e a Mattel fez diferença na minha história, fez parte da minha história, talvez eu tenha feito um pouquinho hoje da história da empresa no Brasil, ou para aquela pessoa que trabalha na empresa. Então, acho que isso dá certo. Agora, financeiramente... Não. Isso aí... Porque você não vive disso, né? Não vivo nem vivo disso e outra. E mesmo que eu vivesse, provavelmente ia quebrar, porque eu compro muito mais do que... eu compraria muito mais, gastaria muito mais do que receberia com isso. Né? É que as pessoas têm uma... Eu não sei. É que, no caso, você tem a âncora, que é a loja, tal, etc. E a empresa. Tem outras pessoas que têm aspirações diferentes, mas, no geral, as pessoas ficam pensando no sucesso como viver disso, ou ganhar dinheiro com isso, ou ficar rico com isso, ou não ter que comprar mais peças, só ganhar com isso. Eu não sei. Não Tem acho. jeito, também tem Para mim, isso. não acontece, e eu acho que não é o meu ponto de sucesso. O ponto de sucesso eu acho que talvez sejam... Os principais são esses 3 quesitos aí. Quando acontece alguma coisa surpreendente de alguém falar, olha, assisti teu canal e gostei, ou imagina, tua tia de, sei lá, 60 anos fala, eu vi você, primeiro eu achei que parecia, você fala de bonequinho e tal. Eu falei, caramba, tua tia de 60 anos te achou no YouTube, eu assisti, tinha não sei o que, vocês estavam falando e tal. Aí você assistiu o vídeo todo, te assisti. Sem entender nada, Então mas... eu acho isso surpreendente, né? E aí as pessoas te param ainda. Essa coisa de parar na rua, em evento e tal, acontece. É engraçado, eu acho divertido, né? Só que aí eu queria entender uma coisa. Quem encabeça o Figuraças? É você que encabeça, mas eu sei que você tem uma equipe e isso já mudou. Você ou muita gente participa? Quantos participam? Na verdade é o seguinte, tem sempre alguém que carrega, que puxa o navio. Tá. Então, dando um passo para trás na resposta, tem muita gente que fala assim, vamos fazer um canal, vamos fazer uma empresa. E aí junta, e aí começa a distribuir funções. Tem sempre alguém que vai pisar na bola, vai falhar. Tem sempre alguém que quer, é animado, vamos fazer. Mas eu não sei editar. Mas eu sou ruim com isso. Tá? Então, no final, tem sempre um que tem que gostar muito daquilo. Tá. E tem que não só gostar da parte bacana, que é o papo, as figuras e tal, mas gostar da parte braçal, que é
carregar a câmera, Ah, sim. colocar, editar, subir e tal, etc. E eu descobri que essa etapa da edição, apesar de eu fazer isso mal e porcamente, é uma terapia. Em algum momento eu consigo desligar dos problemas do trabalho, familiares, outras coisas, enquanto estou editando. Talvez eu tenha o mesmo prazer, ou em alguns momentos mais prazer, quando estou editando o negócio do que na gravação mesmo. Então, e o legal é que tem muitas, apesar de eu fazer a maior parte dos vídeos, fazer a maior parte do trabalho, tem o Dória, a Lua, as pessoas estão, o Ari estão sempre comigo, mas tem muita gente que pode ser intitulada figurada, porque tem muita gente que continua, aparece, volta, toda vez que a gente precisa de um assunto específico. Sim. Acho que até o segredo do canal é até o número de pessoas, de convidados que a gente chama, que sempre trazem experiências diferentes. Então, o engraçado é que, apesar de, provavelmente o trabalho maior, braçal, eu executar, eu acho que o segredo do negócio é a rotatividade de pessoas e as pessoas que estão nos bastidores, não no trabalho em si, mas às vezes o fato de você ter uma boa companhia enquanto você está gravando, ter mesmo o editor que está do lado, ou uma pessoa que nem participa, mas está ali te dando apoio, já muda totalmente, né? Então, acho que é isso. Ué, que filosófico. Não sei, mas você tem que gostar muito de todas essas coisas que as pessoas começam um canal, um projeto, e às vezes você não tem uma empresa. Então Sim. você não tem salário, você não tem 13º ticket, e aí as pessoas ficam se cobrando como se tivessem realmente um compromisso. E se aquelas outras pessoas não gostarem o tanto quanto você daquilo ali, não vai pra frente. E alguém tem que gostar mais que os outros para poder fazer a coisa funcionar. Bom. A vantagem disso é também que isso no meu caso, me possibilita às vezes tomar decisões. Fala assim, Sim. será que eu posso? Isso aqui vai dar uma treta, isso aqui vai fazer uma coisa? Vou fazer. E aí o pessoal te apoia porque fala assim, não, a gente estamos juntos. Mas quando você tem outras pessoas com o mesmo poder na edição e tal, isso pode gerar algum tipo de discussão e ficar às vezes no impasse se deve postar aquilo, se deve fazer daquele jeito. Eu vou lá no estilo geek, alguém fala, não sei, hein, não sei. Eu falo, você me convidou, vamos lá, vou lá. De um lado, às vezes talvez seja, não sei se é melancólico, mas às vezes um pouco triste você estar sozinho, mas por outro lado é um meio libertador, né? Sim. É igual você, por exemplo, viajar sozinho e viajar com uma galera. Mas isso também não desabona a companhia, isso é de se eu quisesse perguntar pra alguém se as pessoas estão contigo Sim. e te apoiam, então. E aí você tocou num assunto que eu queria, que é a recepção do que você faz. Que parte dessa pergunta é, haters, existe o hater dos vídeos? Tem Os oficiais? Tem. Tem os oficiais? Tem os oficiais, tem. Eu vou ganhar dislike por ter te convidado? Certamente o canal acaba hoje. O Instagram de vocês hoje cai. Cai. Não caiu ainda, né? Tá tudo bem. Tá funcionando então tá ainda? Bom. Ninguém xingou ainda? Não tem ninguém xingando, nada? Eu preciso ver entrar aqui até. Eu tô até desapontado. Eu tô desapontado, sinal que eu não sou mais tão querido assim. Não. O que acontece a internet é um mundo de coisas e pessoas totalmente diferentes, né? Então, tem pessoas que discordam não da tua opinião, mas de algo que você está mostrando. Ah, sim. E aí adotam que você que você tem uma opinião, um partido político, uma religião, por causa de algo que você está mostrando. Então, tem sempre alguém que chega numa conclusão errada, ou tem sempre alguém que cria alguma antipatia, assim como eu ou você cria uma antipatia por uma pessoa na TV ou na internet, ou seja lá onde for, sem conhecer direito e às vezes é inexplicável, e um belo dia você muda de opinião e fala, pô, esse cara é legal, essa moça é legal. Ou não, você fala assim, ó, não sei, não gosto dessa pessoa e continua não gostando. Isso acontece com a gente também, né? Especialmente quando a gente diz que caixa rasga a caixa. Então vamos lá. Essa questão, isso nas últimas semanas, eu não sei por que apareceu muito pra mim esse assunto sobre rasgar caixas e rasgando caixas. Porque eu sei por experiência, e às vezes eu tenho às vezes essa conversa dentro da Estilo Geek, que existe sim o colecionador de caixa.
E é muito louco. Existe, tem... Mas isso não torna nem certo nem errado, nem É. o cara que rasga, nem o cara que guarda. Mas, mas não impede da gente tirar sarro e deles tirar sarro da gente rasgar também, né? Então, Mas você coleciona caixa ou não? Não. rasgou tudo. Inclusive, eu fiz uma mudança agora recentemente. Foi, eu soube. Espero que seja a última da minha vida. Sim. Então, pra vocês terem uma noção da situação, o marceneiro conseguiu furar o segundo tubo de água ontem. Eu comprei um scanner de parede, detecta o tubo atrás e tal. Eu falei, ó, fura aqui. Aí a hora que ele foi botar o móvel, ele tampou a marcação e falou, eu acho que era aqui. Por meio centímetro ele acertou o segundo tubo. No terceiro, o seu Dário já pode pedir uma música. Ele acertou de água quente do banheiro, de água fria na cozinha. Bom, mudança é foguete. Muita gente justificava, pô, o dia que você tiver que mudar, você tá lascado, você não tem as caixas, tá, etc. Falei, não sou nômade pra ficar mudando. Bom, mas apareceu, enfim, chegou o momento. Ok. Então, o que aconteceu? Eu até pedi caixas para alguns lojistas também. Falei, me dá umas caixas de papelão tal. Caixa de Funko, ótimo, Assim, ó, grossa, perfeita para mudança. Para levar panela, caixa de Funko, não a caixinha, mas a caixa sim, grande. E aí me sobrou no trabalho na empresa, eu não sei porque tinha uma caixa do Vingador da Iron, que carregou muita coisa já dentro da empresa e tal. Tinha uma outra caixa qualquer e tava o isopor lá. Então eu fui guardar o Vingador da Iron. Falei, não entra assim? Não entra assado? Caramba, como é que entra? Sabe o que eu fiz? Peguei, joguei a caixa, plástico bolha em tudo e pronto. Imagino eu quanto tempo eu ia demorar para embalar tudo. Em cada caixa, o isopor. Eu embalei tudo no plástico bolha, cada um no seu num plástico, e fui colocando na caixa. Você tá falando do Vingador da Iron agora, que lançou. Exatamente. E até esse você jogou a caixa fora. Agora, porque eu falei, não serve pra nada. Eu guardei só pra mudança e agora nem pra. E ó, Iron, papelão da Funko da hora, mas papelão da área é magrinho, assim, ó. Estão economizando esse papelão. Mas no final eu descobri que era muito mais fácil embalar no plástico bolha bem embalado Do que enfiar no todo de volta no... em cada isopor, em cada espacinho. E saber o que é. E nunca encaixa de volta. Nunca mais. Nunca mais, sim. Às vezes eu abro alguma coisa, fazendo um vídeo e tal, e aí alguém fala, não, essa aqui é da loja, guarda aí e tal. Quando você põe aquele papel de seda, não encaixa nunca mais. Você não fecha mais o isopor. Alguém fala, não pode forçar. Força, fecha. Mas até esse mito da mudança, pra mim foi embora. Agora, o cara que guarda a caixa, também acha engraçado porque você guarda a caixa, mas você não precisa guardar o oxigênio dentro dela. Faz Então, isso não sentido. impede de desmontar. Aí alguém falou assim, mas o isopor... Pô, como se o isopor fosse um material nobre, né? Pô, mas depois você dá um jeito. Não, mas se é pela questão emocional da caixa, desmonta a caixa, né? Tem gente que eu conheço que aluga esses espaços para guardar a caixa. O que você vai fazer? O que você vai fazer com aquela caixa? Não, vai que um dia... E aí você aluga anos um espaço, uma caixa que não tem... Mas você acha que... Mas, de novo, eu não estou condenando, essa é a minha opinião. Não é que existe o certo ou errado. Existe... Assim, ponto de vista. Esse é o meu contexto, Sim. essa é a minha experiência. Então, o pessoal fala assim, na mudança, não mudou nada. Ah, mas vai desvalorizar. Quando compro alguma coisa, eu não pretendo vender. Faz sentido. Também... mas eu gosto da caixa arte. Tá bom, caixa arte. Você falou que tem 35, mas antigamente você pegava as caixas de brinquedo e caixas de outras coisas. Tinha realmente uma arte de um artista que pintava e tal. Quando eu falo de He-Man, os Mestres do Universo, de G.I. Joe, tinham artes enormes. Mesmo o Marvel Legends tinha uma arte atrás, na cartelinha, alguma coisa desse dia. Hoje em dia, o que é a caixa arte? A foto do produto. É a foto do produto, não sim. tem arte. Então, eu não tenho nenhum apego com isso. Eu não sei. Átila. Acho que o Átila não tá me... Átila? Tá me ouvindo? A gente tem... Eu não sei se tem aqui na loja, mas saiu uma lata... parceria da Funko com a Hasbro. É um refrigerante. Não, esse não é da refrigerante. Porque saiu de Motu também, da Funko, que é a lata. Pop Soda, né? É a Pop Soda. Não, esse é uma lancheira, na verdade, daquelas clássicas da nossa época, que vem um Funko sortido de Transformers e é uma junção de Transformers com G.I. Joe. É um versus. E aí a lata é justamente essas imagens que você falou.
uma imagem bonita de G.I. Joe e uma imagem bonita de Transformers. Não o produto em si. Não produto em si isso, é uma... Deixa eu só... Aquela lancheira, a gente tem aqui? Não, só tem no site. Só tem no Não, site. porque a caixa contava uma história. Sim. Esse é o ponto. É que a caixa e a lancheira que você falou contavam uma história daquilo que você está comprando hoje em dia, não. Ó, tem uns salves aqui, viu? Um salve, tem. Vamos lá. Nilo Rondelli, da Mattel. Presidente da Mattel, Nilo. Um abraço, acabei de falar de você aqui. O Nilo tá aqui, um abraço. Acabei de falar de você aqui. Ter canal realmente no YouTube realmente não é fácil. Aí tá aqui. Tem que gostar muito. Vou roubar uma água. Uma é sua. Nós temos o Nando. Eu perdi algumas coisas. Mas tava aqui o Nando do Colecionando, que é uma página também. Colecionador de Paraupebas no Pará. Eu acho que o maior colecionador de Thundercats que eu conheço. Fãzaço, muito fã de Thundercats e muito fã de Caça-Fantasma. Tem uma coleção muito grande. Pra quem quiser mandar mensagem aqui durante a live, manda. Aí, ó, o Nilo ouviu e mandou um abraço, falou obrigado. É que é muito. É que esse negócio da caixa, só que essas semanas eu vi e o vídeo de gente rasgando a caixa, bombou isso. Pelo menos. De novo, o povo gosta da treta. O mundo é movido por treta. Não, o mundo é movido pelo amor, pela gentileza. É sangue, guerra e treta. É isso que muda o mundo. Mas, você vê, a gente tá falando de Funko, o colecionador de Funko, a maioria dos que eu conheço tem que estar na caixa. É que tem uma outra coisa, alguns produtos te possibilitam, eles chamam de friendly box, alguma coisa que possibilita você abrir, curtir e guardar novamente. Sim. Mas estamos falando, quando a gente fala de estátuas e mesmo hot toys, essas coisas, são coisas que não é fácil você guardar novamente. Você tem que achar o lugar. Então. Deixa eu só aqui também. Tem mais gente aqui assistindo. E aí eu queria mandar um abraço pro Rodrigo. Rodrigo é dublador e dublou o Pantera Negra, né? Dublou o Chadwick Boseman. Um abraço para o Rodrigo. E tem uma galera aqui falando, mandando mensagem. Estão me xingando, é isso? Não? Acho que ainda não. Ah, mas tá demorando, hein? Não, mas é que depois, quando for pro YouTube, Aí, acho que vai mais. Não, na verdade, é uma. Como ele chama? Fabrício Ribeiro Pedreira. Na verdade, acho que o que te move, o que te faz acordar todas as manhãs e sair da cama é Mestre Universo. Acho que atualmente sim, porque eu já gostava muito, já tinha uma coleção grande, mas do ano passado pra cá, voltamos praticamente aos anos 80, né? Porque, olha só, tem figuras de He-Man e os Mestres do Universo nas lojas E de assim, brinquedo. olha, modéstia à parte, mas bombou aqui. Bombou. Essa linha do He-Man, o Gato Guerreiro, o Panther, bombou. E eu não entendi nada. De repente, Pumba lançou. Uma semana depois já saiu o Netflix anunciando o remake. E não é do teu tempo. Você falou que veio depois da eu assisti assisti? um pouco. Não, eu assisti. Mas eu não peguei o mesmo carinho. E a gente tá falando de 5, 6 anos. Mas realmente, não, eu assisti. Sim, mas as mudanças de 5 e 6 anos nos anos 80, 90 são muito maiores do que dos anos 60 para os anos 80. Você vê, as mudanças foram... A gente passou por grandes mudanças, muito mais mudanças do que as pessoas que nasceram antes ou das pessoas que nasceram até depois. A gente, imagina, saímos do telefone de escada, saímos sem internet. Sim, sabe? sim. Eu fico imaginando quem nasceu ainda, sei lá, hoje tem 70 anos, ainda deve ser ainda mais pavoroso ainda. Sim, porque tem gente que não se adequou. Meus avós, celular, essas coisas, não se adequam, né? Então, agora, de He-Man, os Mesmos Universo, pra mim é voltar aos anos 80. É que a gente lembra só das coisas que a gente quer lembrar, das partes boas. Né? A gente sempre acha que o passado sempre foi melhor, né? Assim, passado é sempre melhor. A gente é saudosista, né? Mas sabe por quê, né? Porque no passado você é mais novo. Tudo quando você é mais novo é melhor. Verdade. Então, quando você é mais velho, as coisas vão
E aí você começa a lembrar com melhor. É que nem quando você vai pra Disney, você tá lá, é uma merda, você tem que andar pra caramba, Sim. você passa fome, come mal, engorda pra Sim. caramba, né? Mas a hora que você vê as fotos, depois falou, esse dia foi Foi legal, legal, foi tão bonito e tal. Mas você até esquece que foi complicado. Agora, de He-Man e os Mestres do Universo, pra mim é voltar aos anos 80. É eu estar no sofá, com meu irmão, assistindo, brigando, porque meu irmão queria assistir o Bozo, e o He-Man e os Mestres do Universo passavam naquele momento, depois começou acho que num Balão Mágico, depois passou pra Xuxa, e eu queria botar no Canal 5 pra ver o He-Man e os Mestres do Universo. Então, pra mim tem essa memória dos brinquedos, das cartelas e tal, na loja, de entrar, na época, era DB Brinquedos, DB Brinquedo, então tinha aquele montão de boneco, assistia a animação. Tinha uma He-Man mania, especialmente nos Estados Unidos, tudo era caneca, era muita coisa. Lancheira do He-Man. Então, e do ano passado pra cá, com essa nova linha Origins e com essa linha agora que tá saindo, nova animação e tudo. Então, engraçado que, pessoalmente, tem vários elementos que voltaram dos anos 80 na minha vida, elementos positivos, como He-Man, e também alguns elementos negativos e situações que eu passei nos anos 80 voltaram novamente, né? Então eu praticamente estou vivendo os anos 80 de novo. Entendi. Engraçado, né? Você também tinha falado... Então vamos lá. Conta um pouco da sua coleção. O que foi das coisas... Porque você também falou que leu muito HQ. Então você gosta de He-Man, mas provavelmente você tem muita coisa de HQs. Li não? muito DC, no final dos anos 90, 15, 16, 17 anos até hoje menos, mas muito quadrinho. A Editora Abril devorava muito quadrinho. Na minha época de faculdade ainda, entre uma aula e outra aqui no Mackenzie, às vezes dava um tempo, ficava lá, comprava alguma coisa e ficava lendo. Então, tem outras paixões, mas He-Man e os Mestres do Universo, Tartarugas Ninja também é outra coisa que eu sou viciado. Essa linha da NECA você pega? Tudo, é um verme. Só essa semana da Pise são 4 packs. 4 packs novos. Eu sou um lixo. Como é que você explica isso em casa? Olha, amor, você vai gastar tudo isso. Não, que veja, são as tartarugas ninja. Que é? O Rei Rato. Ó, pro inferno. Pô, imagina. Um dos packs é quem é um mosquito, né? Não é um mosquito, mas é o Baxter Stockman. Quem que é Baxter? Baxter- Versão mosca, 3AM. Big Apple, 3AM, caramba. Minha esposa olha com nojo de mim. Você não transa direito, você passa um mês depois, você dá de nojo que ela tá. E quando chega, você fala, olha aqui, ela olha com desdém aquilo, fala, foi pra isso que você gastou. Então, mas tá muito bonito, diga-se de passagem. Tartarugas Ninja, Batman, então, eu vi que vocês têm os McFarlane aí, coleção McFarlane para quem DC Multiverse, que praticamente é Batman Multiverse, só tá em Batman praticamente nessa, mas tô apaixonado, então, eu gosto de muita coisa, filmes então, Jason, tem, sei lá, praticamente Jason de todos os, pela NECA também, de tudo que é filme, só não tem o parte 8 que tá pra sair agora. Tem até pessoal que vem aqui, existe muitos fãs da linha de terror, né? De filmes de terror, principalmente daí da NECA e Alien, tem... NECA é uma outra empresa que eu gosto demais pela questão também, número de licenças cinematográficas. Então é muita coisa, assim como era McFarlane lá atrás, que começou com aquela linha Movie Maniacs, que começou com Jason, Fred Krueger, a NECA acabou absorvendo isso. Na minha opinião, eles têm um bom custo-benefício ainda. São figuras bem pintadas, bem legais. Tem Predador, Alien, A Hora do Pesadelo, com Fred Krueger, Hellraiser, Pânico, sim. você vê, saindo de terror, tem ET, tem coisa pra caramba, né? It, você acha que saiu It? O It saiu, mas não só terror, mas ele tem outras coisas legais ali. Mesmo McFarlane, outro dia eu tava vendo, arrumando as coisas lá, tirando uma figura por vez da caixa, que ainda não tem onde colocar. Acho que foi da McFarlane, o Enigma do Labirinto. David Bowie como é que é? O rei dos gnomos, dos goblins, né? Sim, Quem que lembra hoje que é o Enigma do Labirinto? Eu lembro que é o NECA dele, né? Do David Bowie, sim. Não foi da NECA, foi do... Aquilo lá é McFarlane. McFarlane.
Miguel fez uma pergunta aqui que aí eu vou englobar muita coisa. Ele perguntou aqui primeiro um quadrinho que te marcou. E aí a gente vai nessas coisas dos seus favoritos. Vou pedir a liberdade de citar 2. Não, vamos lá. Quando eu era garoto, eu lia muito Homem-Aranha. E aí teve aquele ato que você não quer mais os quadrinhos, você não quer mais brincar de boneco, você quer ver as menininhas, você quer comprar as Playboys lá no sebo e tal. E aí o que me fez voltar aos quadrinhos foi, primeiro, a morte do Superman. O Superman morreu? Como assim? Eu lembro que, se não me engano, na época saiu até no Fantástico uma matéria, a morte do Superman. Quem é mais velho hoje? Então, você fala, os caras não vão matar o Superman. Mas naquele momento eu falei, o Superman morreu. Então eu voltei a ler os quadrinhos para a morte do Superman. E logo, praticamente junto, saiu A Queda do Morcego, que foi o Bane, que era um personagem novo, quebrando o Batman, que fica 2 anos na cadeira de rodas. Então, hoje ainda, tem vários quadrinhos que eu gosto muito, mas, assim, para citar 2 que marcaram foram esses, porque esses me voltaram à leitura dos quadrinhos. Mas você não tem essa coisa entre Marvel e... É que eu citei 2 DC, né? Mas não, é só pra saber, mas não tem problema também. Não. Tanto eu digo, Homem-Aranha foi o que eu leio, sou muito, muito fã. Talvez todo mundo me pergunta, quem é teu vilão preferido de tudo? Um deles é o Norman Osborn, é o Duende Verde. Eu acho um dos vilões mais legais, né? Pra mim, eu faço muito de sacanagem, né? Esse negócio de treta, nenhuma treta. Mas se você for pensar, comparando Batman com Homem-Aranha, Homem-Aranha é um pobreta, né? Batman tem dinheiro. É verdade. Mas as melhores galerias de vilões, eu acho que são os do Homem-Aranha e do Batman. São as 2 editoras diferentes, né? Verdade. E aí, de coleção, o que é algo que é tem o teu xodó, talvez, e o seu mais raro? Tem ou o mais difícil de achar? Ou o que foi o mais difícil de achar, na verdade, né? Eu, sinceramente, sempre quando me perguntam sobre xodó, eu nunca tenho uma só figura, mas eu vou citar uma que fez muita diferença. Na verdade, eu vou citar 2, de novo. O mesmo personagem. O primeiro, o esqueleto da Sideshow, que hoje a coleção está sendo continuada pela Twitterhead. Que é uma escala 1/5. Inclusive chegou no último lote da Pise o Hordak. 1/5. Que agora é da Twitterhead, mas acho que é distribuído pela Sideshow, pela PCS. Ganhei do Renan, porque sabia que eu gostava de He-Man, mas no universo era isso há 4 anos, foi uma situação que eu estava numa semana muito ruim, minha avó faleceu, etc. Estava numa situação, e aquilo ali tem uma questão emocional do personagem, que foi o primeiro boneco que eu lembro de ter brincado, é o esqueleto. E o segundo, um seguidor do canal, uma vez a gente fez um vídeo sobre figuras que não eram falsificadas, mas figuras que se achavam no Brasil nos anos 80, e na época a Mattel não estava no Brasil. E daí tem uma brasileira que chama Model Train que fazia em chumbo as figuras do He-Man. Hoje em dia raríssimas. Você fala assim, isso aqui vale tudo isso? E ele me deu, e eu lembro que foi o primeiro boneco que eu ganhei da minha avó. Só a avó para dar um boneco de chumbo com a cara do esqueleto, né? Mas para matar o neto. Mas, então, você vê, são 2 personagens, 2 histórias diferentes, mas meu xodó e minha raridade não é bem pelo valor, mas é mais pela história mesmo, pela questão emocional. Então, são 2 peças totalmente diferentes, uma super luxuosa e a outra simplória. Provavelmente a simplória vale mais que a luxuosa hoje, porque é muito mais rara, mas que tem... Mas como é que você tem guardado ainda? Tenho guardado, os 2. O mesmo valor emocional. E o que deu mais trabalho de você? Tem mais perguntas aqui, mas o que deu mais trabalho pra você conquistar? Tem alguma coisa? Ou que você teve que garimpar mais? Ou... Eu não sou desses que ficam ansiosos quando não consegue o negócio e tal. Então, quando fala assim, você teve que garimpar muito alguma coisa? Não, eu queria algo, ficou caro, acabou. E em algum momento, eu sempre digo isso, as pessoas ficam bravas, não consegui e tal. Mas engraçado, pode ser que seja sorte. No amor eu não sei se eu tive sorte, né? Eu sou casado aqui. Mas em algum momento aparece uma oportunidade, talvez melhor do que era lá atrás,
e acaba vindo para a coleção. Isso que é engraçado. Então, você fala assim, você teve que garimpar muito? Não, mas as coisas que eu queria, às vezes não vieram num primeiro momento, demorou meses, ou às vezes anos, e de repente... Chegou. Pac. Vou dar um exemplo bom. Eu falei, Hordak, enorme, lindo, 1.5 da Twitter Red e tal. Quando foi anunciado a versão EX exclusiva, que é só lá com o fabricante e tal. Imagina você trazer um negócio desse tamanho, irmão. A versão exclusiva só lá diretamente no site americano. Falei, puxa, essa aí se um dia fosse ter, teria que ser a versão EX, porque é a cabeça do Hordak, do desenho da Filmation e tal. Não, desisto, não vai dar, etc. Deixa assim. Não é que um belo dia me aparece o Igor Kato, que hoje é o chefe de arte da Iron Studios, que trabalhou na Twitter Red, que fez o conceito do Hordak e falou assim, você quer o Hordak? Eu falei, mas é a tua peça tal. É, mas a versão exclusiva. É exclusiva? É exclusiva. Mas foi você que fez, você vai dar vou. Mas por quê? Ele falou por 2 motivos. Primeiro, porque eu sei que você gosta e merece ter a peça. Segundo, que veio aqui o imposto. Eu não sabia que, mesmo que eu resolvi, veio o imposto aqui. Você paga o imposto, é sua. Eu falei, daqui que eu pago o imposto na hora. A hora que eu vi O imposto. 4 pau e 300, porque veio por FedEx esse negócio. Não, mas eu falei assim, vai ser uma oportunidade única. Você sai coçando o bolso, coçando... O divórcio também, era uma oportunidade. Minha mulher arrumou outra na hora. Não, tô brincando. Igual ela não vou ter, mas reclame tanto não. Mas eu falei assim, vai uma oportunidade única do artista que fez a peça, da versão exclusiva, que provavelmente ou ninguém tem no Brasil, ou pouquíssimas pessoas têm, de um personagem que eu gosto pra caramba. Então, você vê, é algo que eu nem esperava ter, queria, já tinha desistido e um belo dia apareceu dessa forma. Não foi de graça. Claro, mas... Pena que o artista não, o artista ganhou, mas a empresa não ganhou, quem ganhou foi o governo. Então... Temos um assunto que não pode ser polêmica, e aí eu vou dar eu vou enrolar um pouco a pergunta, mas é pra que... poder pensar na resposta. Não, na verdade, o Ale perguntou aqui sobre a sua coleção de Thundercats da Iron. Que eu acho que é um assunto polêmico. E se eu não me engano, eu vi algum vídeo também, algum trecho de você comentando sobre isso. Você acaba ficando mais crica, você fica muito crítico depois de um certo tempo, mesmo sendo fã? Não, na verdade, provavelmente ele tá citando isso porque eu comecei a fazer a coleção de Thundercats da Super Seven, que começou pela Mattel, a Mattel de novo. A Mattel começou, a Super Seven assumiu. A mesma cara do He-Man, o mesmo universo, mesma articulação. Depois a Iron anunciou os Thundercats. Stone e tal, não sei o que. Legal? Vamos ver. Qual que eu fico? Comprei o primeiro da Iron, misturei, comprei o segundo. E aí chegaram todos juntos. E aí num momento que faltava o Willy Kit, o Willy Cat e o Lion, eu falei assim, não vou pegar. Talvez essa seja a polêmica. Mas porque eu já tenho o Lion, o outro Lion, e eu não tenho problema em misturar. Tem muita gente que tem um certo nojo disso. A Luciana lá do canal tem um certo nojo, mas eu não tenho problema em misturar. Escala sim, eu sou um pouco chato com o tamanho, mas como estão todos mais ou menos da mesma escala, eu não tenho problema em misturar os dois fabricantes. E num momento que eu estava gastando com outras coisas e com outras figuras, eu tomei a decisão de não pegar as últimas 2 figuras do set da Iron. E não quer dizer que eu não vou pegar depois. Pode ser que apareça. Porque pelo jeito, em algum momento, ela vai aparecer. Ela vai voltar. Ela vai aparecer numa baita oportunidade, alguém vendendo, se desfazendo um rolo, troca, qualquer coisa. Ou aquela que o pessoal reclama, tem um risquinho aqui, essa peça que a gente paga tão caro para ter esse risquinho, e vai acabar surgindo. Então, provavelmente a polêmica é essa. Em algum momento eu fiquei um pouco de bode de gastar mais 2 pau em mais 2 figuras e optei naquele momento de deixar daquele jeito. Isso não me impediu de gastar em outras figuras também, de chutar o balde em outras coisas, mas... Porque você acaba tendo que fazer contas, não é? E são contas e são escolhas. Não dá pra ter tudo. Essa é a verdade. Não dá pra ter tudo. Antigamente, a gente citou coisas de vários anos atrás, mas antigamente tinha uma ou outra empresa, uma ou outra loja, um ou outro produto
um ou outro personagem e era mais fácil você tomar decisões. Hoje em dia você tem uma gama de fabricantes, de possibilidades, de loja. Então, em algum momento tem que tomar decisões que são chatas, né? Você pega uma coisa... Eu falei do Hordak, a decisão foi... não foi bem assim, mas mais ou menos dessa forma. Ou eu pago os 4 pau e 200 do Hordak, ou pego o resto do set da Iron, e vai no Hordak e depois eu seguro e fecho a... Porque... E seguro o bolso daqui pra frente, porque tudo de mudança, isso aqui eu não posso... E existe a possibilidade de realmente os da Iron ser mais fácil de você pegar depois. Sim. O outro é exclusivo lá, nunca mais provavelmente vou ver. Quanto... Você tem as contas de quantos você tem ou você já Ah, não, já perdeu. Eu vou vai dar chutar uma estimativa. Ah. Eu parei de contar. Eu sempre não parei de contar. Eu parei de contar uns 3 anos atrás, já tinha passado os 400. Faz mal isso. Você fala, caramba, quanto dinheiro perdido nisso aqui. Eu podia fazer isso. Ou não podia fazer nada, né? Eu fico naquela questão, não é o seu caso, claro, mas porque você não tem o interesse em vender, mas se precisasse um dia, é uma puta grana. Não sei, eu sempre acho que o dia que você vai vender, que for vender aquilo lá, quem vai comprar é o cara que vai fazer, eu pago tanto nessa... Porque o dia que você precisa levantar a grana, você falou, um falecimento ou qualquer coisa, quem vai ficar não vai vender por peça. O cara vai chegar aqui, eu quero comprar essa parede aqui, pago tanto. E a pessoa não vai saber se esse item vale tanto, ou talvez ela até saiba, ela quer vender o pacote todo. Então, eu sempre acho que na história do colecionismo, tirando peças, tem muita gente que fala assim, eu tenho um pouco de melindre com isso, o pessoal fala, não, de investimento, tá? Investimento, se fosse comparar com investimento, isso aqui é mais uma capitalização daquela que só perde dinheiro, sabe? O dia que você vai sacar, você percebe que tirou ou a mesma coisa ou menos. Aí tem uma ou outra que talvez valorize, e aí você tira um pouco mais, mas no geral, no contexto geral, quando você entra nessa, você entra pelo coração e porque você gosta do negócio. Do investimento é para você mentir para si mesmo, ou para a esposa, ou para tua família, para dizer que aquilo lá investimento você vai no XP, lá vai no banco, vai em qualquer lugar e põe dinheiro lá. Compra imóvel, vai comprar boneco, pô. A gente mente a gente fica mentindo para nós. A gente se ilude. Só para dizer que não, eu não tô gastando com bonequinho, eu tô fazendo investimento. Essa é uma outra coisa também. Figure, é toy ou é bonequinho? Depende de quando. Assim, bonequinho é pra tua esposa. Figure é quando você vai vender. Toy já é um. Eu falo assim, depende muito. É quando você quer agradar uma namorada nova. Tal. Tem uns toys, você quer ver lá em casa. Toys? São toys diversos. Eu tenho. Eu tenho gostos, né? Eu tenho gostos diferentes. E aí você mostra todos os toys possíveis, mas são todas alcunhas, depende do teu interesse. Ai, foi muito bom. Muito bom. Pessoal, aqui tem alguns comentários. O William falando, sempre vendi peças e perdi dinheiro. Ah, lá, é o cara. Pessoal falando de HQs e coisas. Tinha aqui Fabrício Ribeiro falando Bahia presente na live. Um abraço. Abraço para quem tá assistindo ou ouvindo a gente. O Instagram é meio chato para ler os comentários, né? Eu tenho um pouco... Eu sou um pouco disléxico, então às vezes eu clico na coisa... Eu clico errado, eu saio, eu volto. É uma loucura. Espero não ter derrubado a live de vocês. Não, por enquanto não, né? Tá Foi. Pra gente encerrar, eu queria primeiro agradecer. Eu que agradeço, foi muito legal. Conhecia já um pouco, não conhecia muito, mas já conhecia. E você ainda é uma pessoa ativa em comunidades, Facebook, está sempre divulgando. Então, eu queria também deixar aberto para você fazer o seu jabá. Se quiser agora, tem um Fiat 787 que agora quiser... Vem do Corcel 2, né? Mas para quem quiser te achar e falar se quiser falar um pouco mais alguma coisa do Figuraças que eu não perguntei, mas
A hora é agora. Não acessem o Figuraças, fiquem aqui nas lives do Estilo Geek. Lá é só coisa de velho, só coisa de gente caquética. Você dá o play, você tem rinite lá. Você já sente a rinite atacar. Fique aqui, Estilo Geek, vem visitar a loja. Se não pode visitar, vai no site. Loja bonita, tem uma. Não posso falar que a nave é uma nave. É uma nave qualquer que não é uma nave que parece com uma, que tem até um bicho peludo ali andando. Tá? Mas legal pra caramba. Fiquem aqui no Estilo Geek. Agora, se você for muito velho, saudosista. Dá um pulo Naftalina. Naftalina, você dá um pulo lá no Figuraça, você vai ver lá Luciana Vendramini. Não vai ter Luciana Vendramini, mas vocês verão algumas coisas de franquias antigas, mas peças novas, tal. Tem muita coisa para quem gosta de colecionismo. Né? E a ideia ainda é não parar. Não, ou toda semana você pensa em parar. A ideia é sempre parar. É sempre parar. É que sempre surge algo novo. Vou dar um exemplo. Eu falei, ontem foi o último vídeo. Ontem foi o último. Hoje saíram as histórias em quadrinhos do He-Man e os Mestres do Universo baseadas na nova animação, o prequel. Eu já falei que eu preciso falar disso. Eu preciso dar um chute na bunda desses velhos aí pra levantar os caras, pra fazer a vida dos caras fazer sentido. E eu não sabia, vamos fazer isso mesmo? Vamos lançar quadrinho por causa... São quatro volumes, cada um 24 páginas, depois deve ser um encadernado. No Brasil ainda não tem informações, mas eu sei que a Mattel está procurando aí, ou já encontrou, mas para ver se sai isso em português. Mas é uma história que se passa como prequel dessa nova animação Revelation. Já gostei, já. É uma historinha bacana, obviamente não terminou, mas é um bom prequel. A sua expectativa com essa animação é alta. Verme mesmo. Não só com essa, como com a outra. Então, mesmo a outra que vai ser mais infantil. É que nem quando a gente fala de Star Wars, né? Fala assim, pô, Star Wars, o pessoal reclama, nova trilogia, uma porcaria. Pô, Star Wars, caramba. É sabre de luz, É que nem... Eu lembro, muitos anos atrás, quando saiu a segunda trilogia, que na verdade é a primeira, sim, todo mundo desceu a lenha. Eu lembro que todo mundo desceu. Hoje em dia... É cult, né? Todo mundo adora. Nossa, agora é cult. Todo mundo reclamava da Guerra dos Clones. Todo mundo gosta daquele negócio agora. Então, no final, quando a gente... O que interessa é o assunto tá vivo ainda. Depois de tantos anos. É verdade. Falta um Thundercats decente também, né? O Thundercats Horror, que foi engraçado, mas não é Thundercats, né? Meninas Superpoderosas, né? Alguma coisa assim. Ben 10 dos Thundercats. Divertido, achei tem gente que tem ódio daquilo lá. Eu achei engraçado demais. Tá certo que eu consegui assistir até o 3º episódio só. Mas achei muito engraçado, mas não é o que a gente quer, né? E essa animação do He-Man parece, apesar do pessoal brigar sempre com detalhes e coisas, interessa pra mim é o assunto tá vivo e enredo. Se o enredo for legalzinho, se ludibriar e enganar, tô feliz pra caramba. Penizila, muito obrigado. Eu que agradeço novamente. De novo, obrigado, muito legal. Pessoal que está assistindo ao vivo neste momento pelo Instagram, um abraço, muito obrigado. Tem uma galera aqui assistindo. Só para finalizar, o Fabrício perguntou se a linha de brinquedos do He-Man vai continuar chegando no Brasil. Você sabe, por acaso, isso? Em off. De forma informal. Não oficial. Não oficial, sim. Não oficialmente. Não oficialmente, sim. Eles estão contentes, aparentemente estão contentes com a operação. Tanto é que quando fizeram o primeiro lançamento, chegaram as primeiras figuras, esgotaram. Isso foi uma surpresa, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Foi, realmente. E eles estão aparentemente muito contentes com o que eles que tem saído, né? Eu fiquei bem... Eu me assustei. Eu achei que ia... Nem eu sabia que tinha tanto motoqueiro perdido aí. Hoje em dia todo mundo gosta de He-Man. Antigamente era só eu que eu falei, não conheço mais ninguém que gosta dessa porcaria ainda, mas todo mundo gosta agora. Bom, agradecendo então ao Nando, meu produtor, Raciocinando Filmes. A gente está aqui diretamente da loja oficial da Estilo Geek, aqui no Top Center, a queridinha da Paulista. Agradecendo a vocês que ficaram aqui com a gente, você que está assistindo pelo YouTube ou ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, muito obrigado. Se você tem alguma pergunta ou comentário, deixa no YouTube. Deixa no nosso canal do YouTube, nosso canal da Estilo Geek,
Se tiver alguma pergunta pro Pernizila, eu vou pedir pra ele ir lá responder. Espero que ele vá lá, só não leve os haters, mas que vá lá responder. Já anunciando que nossa próxima live será no dia 22 de abril, daqui 2 semanas, com o Thiago Rossignoli, que faz um trabalho muito legal de pinturas e faz os Mickeys estilizados. A gente tem aqui o nosso mascote aqui na nossa loja Depois em também. Nova York, ele até em Nova York ele expôs a arte dele. E ele faz trabalhos muito legais e tá com a arte dele em produtos, em marcas. Rapaz, ele é super bonzinho. Sim, vem aqui Gentil e pra caramba. zoa todo mundo. Certo? É isso, essa foi a nossa live com o estilo de hoje. Eu sou o Kuro, agradecendo o Atila, muito obrigado. O pessoal tá com saudade do Atila. A Dani tá aqui, um dia vocês vão conhecer. Venham aqui na loja, a Atila está ficando na loja. Quer conhecer o Atila? Vem pra cá, porque o Atila só aparece a voz dele. Hoje nem isso, porque hoje ele tá com vergonha. Certo? Eu sou o Kuroda, até um próximo vídeo. E tchau, tchau gente. Obrigado, até mais.